Bom dia, o sol nasceu lá na fazendinha. Bom dia, pessoal, estamos aqui direto da fazenda. Você está no canal do professor Jefferson dos Santos. A gente vai ter nossa aula aqui sobre círculo trigonométrico. Essa parte que é bem interessante, que a gente vai usar bastante para construir gráfico de funções trigonométricas. Até o presente momento, a gente conhece três expressões trigonométricas, funções trigonométricas, que é a função seno, cosseno e tangente. A gente consegue calcular seno, cosseno e tangente de ângulos notáveis que estão no primeiro quadrante. A gente vai descobrir outras funções trigonométricas, como a secante, a cotangente e a cossecante. E o círculo trigonométrico vai nos ajudar a calcular essas medidas trigonométricas relacionadas a ângulos que não estão somente no primeiro quadrante, que vai de 0 a 90 graus. Vamos ter a capacidade de calcular medidas trigonométricas sobre ângulos que estão fora desse quadrante. Então são ângulos que são maiores que 90 graus, tá bom? Para isso a gente começa no ponto inicial, que é estudando o círculo trigonométrico, que nada mais é que uma representação gráfica que auxilia no cálculo dessas razões trigonométricas. Círculo trigonométrico também é conhecido como ciclo trigonométrico ou circunferência trigonométrica. A maioria das vezes eu vou estar utilizando a linguagem círculo trigonométrico ou ciclo trigonométrico. Bom, o que seria esse círculo trigonométrico? Seria um círculo centrado na origem de um sistema de coordenadas, que tem um eixo vertical e um eixo horizontal, que são eixos reais. A raio desse círculo é um raio 1, então daqui tem uma medida 1 unitária, medida 1, medida 1, medida 1 de comprimento. Nesse círculo vamos estar representando arcos, escolhendo o ponto de origem e o sentido do seu percurso. O que quer dizer isso? O percurso verde, ele sempre vai ser o sentido anti-horário, que é o padrão escolhido como sentido positivo para a medida de arco, para a medida de ângulo no círculo trigonométrico. A setinha azulzinha, ela indica o sentido horário, para ângulos que a gente vai chamar de ângulos negativos, que vão no sentido contrário ao sentido dos ângulos positivos. Então marco a origem, e a partir dessa origem eu traço um arco, onde o ponto que eu parar eu vou ter uma medida angular. A gente vai ver como calcular essas medidas angulares, tá bem? Bom, para que a gente possa entender muito bem essa parte de arco, ponto de origem é aonde eu vou parar ângulo positivo, ângulo negativo, a gente vai dar uma pausa por aqui e vamos ver umas continhas no nosso quadro branco. Opa, então vamos falar um pouco dessa parte aqui dos arcos, como desenhar um arco aí no círculo trigonométrico. Você tá ouvindo aí um chorinho aí? É uns leitãozinhos que acabaram de nascer. Acabaram de nascer não, já tem uns 2 meses que nasceram. Estão chorando aí, deve querer comer um pouquinho, né? Bom, vamos lá. Eu tenho aqui, eu vou chamar esse cara aqui de ponto B. E esse aqui eu vou chamar de O. Melhor, eu vou chamar de A. Sem muita criatividade. Eu tenho um segmento aqui sobre essa circunferência, é a minha circunferência unitária. Então aqui tem um raio 1 nessa circunferência. E esse segmento que eu estou traçando aqui é o segmento do arco AB. A gente usa esse símbolo. Então no sentido horário. Quando eu coloco o arco BA, eu estou olhando esse outro arco aqui, está indo de B até A. Então, no sentido horário, eu tenho um arco AB, com medida de ângulo positivo. Por exemplo, esse ângulo aqui, ele poderia ser o ângulo que está nessa parcela aí, de 120 graus. Bom, eu posso ter também aqui, se eu fixar A, fixar B aqui, eu posso ter esse arco. Esse arco, ele tem uma medida angular e aqui girando no sentido anti-horário. No sentido anti-horário, esse arco AB agora,
Eu posso indicar uma setinha se para ser o sentido horário, uma setinha se para ser no sentido anti-horário. E posso supor que esse ângulo aqui ele tem uma medida negativa de menos 30 graus, devido ao tamanho do ângulo que eu desenhei. Então, quando eu vou representar um arco sobre o círculo trigonométrico, eu fixo 2 pontos e faço o segmento desses 2 pontos. Esse segmento define o arco dele, de A até B ou de B até A. E se for negativo, eu coloco o ponto A ou ponto B e indico para onde está o sentido dessa setinha. Quando a gente omitir a indicação da seta para onde a gente está seguindo, a gente vai estar sempre entendendo que o sentido é o sentido positivo, que é esse o sentido usual para a medida de ângulos no sentido anti-horário. Caso contrário, a gente usa a setinha para indicar o sentido negativo, tá bom? Vamos agora voltar para a nossa aula. Bom, feita essa grande observação sobre os arcos e suas representações no nosso círculo trigonométrico, vamos dar continuidade agora, dizendo que o círculo trigonométrico ele é dividido em 4 quadrantes, assim como o plano cartesiano. Então eu tenho o primeiro quadrante, o segundo quadrante, o terceiro quadrante e o quarto quadrante. Só que agora a gente vai ter uma referência para medidas de ângulos, para ângulos que estão em cada um desses quadrantes. A origem é um marco 0 grau. E a gente vai estar percorrendo aqui até o eixo vertical 90 graus. Então eu tenho um quadrante aqui cujo ângulo aqui é um ângulo de 90 graus. Então todo ângulo que está no primeiro quadrante do círculo trigonométrico é um ângulo que a sua medida é maior que 0 e menor que 90 graus. Para que o ângulo esteja no segundo quadrante, a sua medida tem que ser maior que 90, porém menor que 180 graus. Para que um ângulo esteja no terceiro quadrante, a sua medida tem que ser maior que 180 e menor que 270 graus. E por fim, para que um ângulo esteja no quarto quadrante, a sua medida tem que ser maior que 270 e menor que 360 graus, onde o ângulo de 360 graus ele completa uma volta e ele coincide com o ângulo 0 do nosso marco, que é a nossa origem. Bom, é importante salientar que quando a gente olha no sentido horário, ou seja, no sentido negativo dos ângulos, o quarto quadrante seria os ângulos negativos, que são abaixo de 0 grau e vão até menos 90 graus. Por que menos 90 graus? Porque daqui até aqui percorremos 90 graus em termos de ângulo. Como o sentido é negativo, percorremos menos 90 graus. Os ângulos que estão no terceiro quadrante, quando eu olho no sentido negativo, no sentido horário, são os ângulos que são maiores que 180, menos 180 graus e menores que menos 90 graus. Uma vez que menos 90 é um número maior que 180. Então o ângulo que está no terceiro quadrante, quando eu olho o sentido negativo, é um ângulo que ele é maior que menos 180, porém menor que menos 90 graus. Se acaso eu olho para o segundo quadrante em termos desse sentido negativo, o ângulo que está no segundo quadrante para sentido negativo, ele tem que ser maior que menos 270 graus, que seria este ângulo aqui, seu correspondente negativo, e menor que menos 180 graus, já que aqui seria menos 180 graus é maior que menos 270 graus. O porquê que esse cara seria menos 270 graus? Porque seria menos 90, mais menos 90, mais menos 90, que dá menos 270. Por fim, o ângulo que está no quarto quadrante para o sentido negativo, não o quarto, o primeiro quadrante, mas olhando agora no sentido negativo, é um ângulo que ele é maior que menos 360 graus e menor que menos 270 graus, tá bom? Então assim a gente pode também caracterizar a parte dos ângulos negativos em termos do primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante, com a devida preocupação e também cuidado com respeito a essa parte de sentido ser negativo e onde estão os ângulos, tá bom? Bom, continuando, tchau! Você viu aí que o origami foi embora. Bom, a gente tem para ângulos, para arcos, a gente tem uma medida chamada angular e uma medida chamada linear. A primeira é a medida angular.
A medida angular de um arco de circunferência é a medida do ângulo central associado. O que é um ângulo central? Dado o ponto de origem, o ponto final do meu arco, eu consigo traçar esse arco. As semi-retas que tem como origem o centro dessa circunferência, elas produzem um ângulo no meio, cujo vértice está na circunferência, que é o vértice é o centro da circunferência. Essa abertura angular produzida por essas duas semi-retas, com o vértice sendo ao centro da circunferência, é o que a gente chama de ângulo central. Então, a medida do arco, quando eu olho em termos de medida angular, é exatamente a medida do seu ângulo central. O que quer dizer isso? Se eu tenho um arco que ele representa em si um ângulo de 60 graus, como um ângulo central, sua medida angular é a medida de 60 graus. Porém, para medidas angulares, a gente não adota muito a ideia do grau como medida. Existem outras formas de medir ângulo, e uma delas é o π radiano, ou a medida simplesmente radiano, que é a medida que a gente vai mais utilizar aqui para transformar, para trabalhar com medidas angulares. Bom, uma outra medida que nós temos é a medida linear. O que seria essa medida linear? A medida angular preocupa com o ângulo central. A medida linear preocupa-se mais com o comprimento desse segmento determinado pelo arco. O arco que sai de A até B, ele tem um segmento que é curvo, que é este. Esse segmento ele possui uma medida, quando eu olho como uma medida retilínea, uma medida de comprimento. Medida linear, então seria uma medida desse comprimento aqui. Bom, é interessante notar o seguinte, que se eu calculo a distância de A até B como uma medida reta, uma medida retilínea, essa medida é menor que o comprimento desse segmento AB, já que esse segmento aqui, esse segmento faz uma curva. Para que a gente possa poder calcular essa medida linear de um arco, desse comprimento aqui, é interessante que a gente faça uma seguinte abordagem sobre essa ideia de transformar esse ângulo central de uma medida grau para uma medida agora conhecida como radiano. Para isso a gente vai agora para o nosso próximo slide. A medida mais importante que a gente tem para ângulo central é a medida radiano. Vamos entender essa coisinha. Arco de um radiano é o arco de comprimento igual à medida do raio da circunferência que eu contém. Então, se eu tenho uma circunferência de raio R e eu pego um arco cujo comprimento desse arco L é exatamente o raio, a gente vai dizer então que esse comprimento de arco L ele tem medida de 1 radiano. Correspondentemente, o seu ângulo central alfa terá medida de 1 radiano. Como a circunferência ela tem 360 graus de comprimento, de ângulo central, e o comprimento da circunferência pode ser medido pela forma 2πr, a medida que eu faço 2πr dividido pela medida de um comprimento de arco, que é R, que é o L, medida de 1 radiano, eu posso cortar essa medida de raio, que sobra 2π. Veja só o que a gente vai fazer aqui no quadro para obter essa fórmula que permite a gente calcular o comprimento de um arco dependendo do raio da circunferência e do seu ângulo central, que agora a gente vai ter que trabalhar ele com a medida radiano. Vamos lá. Bom, então vamos. Aqui está o desenho que está naquele slide lá. Eu tenho uma circunferência centrada na origem, no centro O, e de raio R. E eu delimitei aqui um arco AB. O comprimento desse arco AB, chamei esse comprimento de L. Aqui está o nosso raio R, está o nosso raio R. Se o comprimento desse arco L ele for igual ao raio, a gente vai denotar então que esse comprimento L tem uma medida de 1 radiano. Então o comprimento 1 radiano equivale na circunferência a um comprimento do tamanho do raio dessa circunferência. Correspondentemente, a gente vai falar que esse ângulo alfa ele também tem uma medida de 1 radiano. Bom? Então, sempre que a gente usar agora a medida radiano, a gente vai estar associando o comprimento num comprimento de arco na circunferência de tamanho igual ao raio. Bom, de modo geral, veja só. Se eu tenho uma circunferência centrada na origem de raio R, e eu tenho um comprimento L
de arco aqui, um arco AB de comprimento L, se eu quero descobrir em quantas vezes eu consigo particionar esse comprimento L em pedacinhos do tamanho do raio, basta então eu fazer uma divisão de L pelo tamanho do raio. Quando eu faço a divisão de L pelo tamanho do raio, eu fico descobrindo quantas vezes eu consigo particionar esse comprimento aqui pelo raio. Ou seja, quebrar esse comprimento como vários pedacinhos de comprimento tamanho do raio. Bom, mas a gente sabe que esse tipo de partição vai me dar então quantas vezes que eu consigo colocar a medida de 1 radiano dentro do L. Então essa informação aqui é uma informação medida em radiano, em rad. E pela equivalência com o ângulo central, essa medida é o ângulo central. Então a gente tem que a medida do ângulo central alfa em radiano equivale ao comprimento desse arco dividido pelo tamanho do raio, que é a forma que nós temos. Olha que bacana. Quando o comprimento ele é 2πr, quando o comprimento ele vale 2πr, 2πr é o comprimento da circunferência. Circunferência aberta, de modo retilíneo, tem comprimento 2π vezes o raio, que é o 2πr. Esse r com esse r vai poder cortar, e a gente vai chegar na seguinte conclusão, que o alfa é igual a 2π r sobre r corta, o alfa é igual a 2π radiano. Opa, que bacana! O alfa, que é o ângulo central relacionado à circunferência de comprimento 2πr, é 2π radiano. Bom, mas 2π radiano, então, equivale a todo o ângulo possível dentro de uma circunferência. Porque uma circunferência, ela é obtida a partir do ponto A, quando você faz o arco percorrer uma volta inteirinha e voltando ao ponto A. Que a gente fala giro completo, que é 360 graus. Daí vem a informação que 2π radiano equivale a 360 graus. Tá bem? Bom, então essa é a parte que a gente prova porque que o comprimento de um arco L dividido pelo raio dá o ângulo central quando essa informação é em π radiano. Tá bom? Para essa forma é necessário que o alfa esteja em π radiano. Bom, vamos dar continuidade. Bacana, feita então essa abordagem, a gente tem aqui agora um exemplo muito bom de aplicação dessa fórmula de comprimento de arco. O perímetro do setor circular de raio R e ângulo central medido alfa radianos é igual ao perímetro de um quadrado de lado R. Então alfa é igual a π sobre 3, 2, 1, 2π sobre 3 e π sobre 2. Bom, antes de resolver essa questão, vamos aqui no quadro aqui para a gente fazer um desenho, um esboço do que está sendo pedido nessa questão, para ter uma interpretação e utilizar aquela fórmula de comprimento de arco que a gente acabou de ver no slide anterior. Tá bom? Vamos lá? Bom, então vamos fazer esse exemplo. Esse exemplo é uma questão da FUVEST, do vestibular da FUVEST. O perímetro de um setor circular R e ângulo central medindo alfa radianos. Como a gente já fez a leitura, esse alfa ele mede ângulos em radianos. E como que eu faço para calcular o perímetro do setor circular? Primeiro, o setor circular é essa fatia dada por esse ângulo central alfa. Toda essa fatia desse círculo aí é o que a gente chama de setor circular. O perímetro dele vai ser R mais L. É o perímetro desse setor circular. Bom, lembrando que o L, ele quando dividido pelo raio, dá o ângulo central. Lembra que a gente fez isso? Ótimo. Então o L, na verdade, ele é alfa vezes o raio. Então a gente tem o alfa vezes o raio sendo nossa medida L. Bom, então vamos colocar aqui 2R mais R vezes alfa, que é o L. Bacana. Agora vamos para o lado de cá. Do lado de cá, eu tenho que o perímetro do quadrado é a soma dos quatro lados. Esse quadrado tem perímetro 4R. Então aqui o perímetro desse camarada, que é o setor circular que está isso, é igual ao perímetro do quadrado, que é 4R. A gente quer descobrir quanto que mede o ângulo alfa. Olha que bacana.
eu posso pegar esse 2R e passar para o lado de lá. Quando eu passo esse 2R para o lado de lá, fica R vezes alfa igual a 4R menos 2R. 4R menos 2R dá 2R. Então, R vezes alfa é igual a 2R. Como o alfa está multiplicando R e o R está multiplicando 2 aqui, eu posso cancelar esse R com esse R. O que sobra é que o ângulo central vale 2. 2 radiano. Então aí resolvemos essa questão que dá a letra B. Bom, então vamos para lá de novo. Com essa abordagem usando a medida radiano, a gente pode decompor nossa circunferência trigonométrica de duas maneiras agora. Bom, eu tenho aqui uma circunferência, que é a circunferência trigonométrica, o círculo trigonométrico, onde estão marcados ângulos na medida grau. 30 graus, 60 graus, 45 graus, em todos os quadrantes. Bom, a gente pode agora renomear essas medidas trigonométricas usando agora a notação π radiano, que é a notação radiano. Transformar esses ângulos para o ângulo, para a notação rad. Quando eu faço isso, eu obtenho medidas correspondentes ao 30 graus, ao 45 graus, ao 60 graus, ao 240 graus, tudo informação agora radiano. Para que a gente possa fazer esse tipo de análise, a gente tem que fazer uma correspondência entre o que equivale a uma medida de grau em π radiano e o que equivale a uma medida de 1 π radiano em grau. Ou seja, basta usar a nossa boa conhecida regra de 3. Bom, para isso a gente vai fazer o seguinte exemplo. Vamos transformar em radianos o ângulo 36 graus. Lembrando que 1 π radiano, agora, equivale a 180 graus. Poxa, por que um π radiano vale 180 graus? Lembra, a circunferência trigonométrica, ela tem comprimento 2π radiano. Bom, 2π radiano equivale a uma circunferência cujo ângulo central é 360 graus. Melhor, equivale a um arco de ângulo 360 graus. Então, π radiano, que é a metade de 2π, equivale a um arco da metade de 360, que é 180 graus. Para isso, a gente vai no nosso quadro fazer essa continha rapidão, tá bom? Vamos lá? Bom, então vamos transformar essa medida de 36 graus na medida π radiano. Naquele comentário que eu fiz quando a gente estava mostrando aqui a fórmula de comprimento do arco, que é dado L dividido pelo raio, dá o ângulo central em π radiano, eu fiz o seguinte comentário, que quando o comprimento da circunferência é 2πr, a gente obtém um ângulo central da forma 2π. E o ângulo central de uma circunferência, quando eu olho em medida de grau, é 360 graus, porque é um giro completo. Então a gente tem uma relação entre π radiano e grau. 1 π radiano equivale em grau 180 graus. E eu quero transformar 36 graus em π radiano. Então a gente faz uma montagem que é chamada regra de 3 simples. A gente vai multiplicar cruzado. Então o 36 vai multiplicar o π, que vai virar 36π. Não preciso colocar a unidade de grau. E o 180 vai multiplicar o x, que vai virar 180x. Então o x vale 36π dividido por 180. Bom, eu posso simplificar o 36 e o 180. Posso dividir em cima por 36 e embaixo também dividir por 36. Então quando eu faço isso, eu simplifico dividindo por 36 em cima e por 36 embaixo, eu vou obter 36 dividido por 36 dá 1. E 180 dividido por 36 dá 5. Então vale 1/5 de π, ou melhor que a gente coloca, π sobre 5 radiano. Essa então foi a transformação de 36 graus para π radiano usando a regra de 3. O que eu quero mostrar como observação para vocês nessa parte do cálculo é que o x ficou a medida de ângulo que eu quero, que é 36 graus, vezes π dividido por 180. Quando eu faço π dividido por 180,
eu estou descobrindo o que equivale 1 π radiano em grau. Então, nessa multiplicação aqui, já fez a nossa transformação lá. Então, pensa um pouquinho. Para transformar de grau para π radiano, eu vou pegar a minha informação de ângulo e vou multiplicar por π dividido por 180. Que eu vou descobrir quanto que vale 1 π radiano em grau. Bom, feita essa divisão, eu multiplico pelo ângulo e obtenho a transformação em π radiano. A próxima questão que a gente vai fazer, no próximo exemplo, vai ser a transformação contrária. A gente vai ver que existe uma análise boa para fazer em relação a essa transformação que eu acabei de fazer e a próxima transformação que vamos fazer. Vamos lá. Pá, foi fácil, né? Poxa, agora a gente vai fazer o contrário. Vamos transformar 3π sobre 40 radiano em graus. Novamente usando a regra de 3. E eu vou passar uma notação básica para vocês fazerem essas multiplicações de forma rápida. Bom, vamos fazer esse exemplo aqui. Vamos transformar 3π radiano em graus. Então eu tenho a informação sempre inicial que 1 π radiano equivale a 180 graus. E eu quero transformar 3π radiano, 3π sobre 40 radiano em grau, que eu vou chamar de x por falta de criatividade. Bom, multiplicarei cruzado. Então o x vai multiplicar o π. E a informação 3π sobre 40 multiplica 180. Olha que bacana. Esse π que está multiplicando, ele passa dividindo. Então fica x igual a 3π sobre 40 vezes 180 graus dividido por π. Não preciso colocar esse grau no presente momento, depois eu tiro na reta final, eu coloco essa informação do grau. Eu posso cancelar esse π com esse π, eu posso cancelar esse zero com esse zero, e eu posso simplificar o 18 com o 4, dividindo por 2 o 18 e dividindo 4 por 2. Então o x ficaria 3π sobre 2 vezes o que sobrou dessa continha, foi só 18 dividido por 2, que deu 9. 3 vezes 9 dá 27, então dá dando 27. 27π sobre 2 radiano. Então a gente transformou π radiano em grau, e agora transformamos π radiano em grau. Tô comendo mosca toda hora. Bom, tá aí a transformação. O que eu chamo a atenção para vocês é nesse fator que apareceu multiplicando aqui. E olha que bacana, o que eu vou fazer? Eu vou sumir um pouco, porque eu vou apagar o quadro e já vou voltar num piscar de olho. Piscamos os olhos e voltamos agora para nossa observação, nosso remark. Quando a gente fez a transformação de graus para π radianos, a gente multiplicou por 180 graus dividido por π, ou simplesmente 180 sobre π. Se eu quero fazer o contrário, que é de radianos para grau, então eu não posso multiplicar por 180 sobre π, mas tenho que dividir por 180 vezes π. Como eu vou estar dividindo por essa fração, divisões de fração, você conserva a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Então a gente vai estar multiplicando pelo inverso desse número. Então vamos multiplicar por π sobre 180. Então transformação de graus para π radiano, você vai multiplicar por 180 sobre π. E transformação de radianos para grau, você vai multiplicar por π sobre 180. Que já é uma simplificação da boa regra de 3, tudo bem? Bom, vamos lá então para a nossa próxima parte. A gente se despede daqui, direto da fazenda, que vem a aula sobre arcos congruos.